Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo dos temas mais importantes dentro das palestras do Princípio Divino. Neste vídeo entraremos no assunto sobre a escatologia, que significa o estudo dos últimos dias. Na palestra completa da escatologia, nós aprendemos muitas coisas importantes que nos esclarecem como nós devemos nos preparar para os últimos dias. Então, neste estudo, nós vamos abordar sobre os seguintes temas: qual é o verdadeiro significado dos últimos dias, os versículos bíblicos com relação aos sinais dos últimos dias, será que os últimos dias ocorrerão calamidades naturais, julgamentos por fogo e o fim do mundo? Qual é o significado dos últimos dias? Quando observamos a Bíblia, percebemos que muitos fenômenos estão profetizados para acontecerem nos últimos dias. Por exemplo, 2 Pedro 3,12 está escrito: os céus se abrasarão e dissolverão e os elementos se fundirão com fogo. Também em Mateus 24:29 está escrito: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Em 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Sem o devido entendimento do princípio, podemos facilmente pensar que estes fenômenos ocorrerão literalmente. Mas quando aprendemos que a finalidade da criação é o estabelecimento do reino do céu na terra e que Deus absolutamente realiza os seus ideais, entendemos que estes fenômenos de destruição da humanidade, por exemplo, não ocorrerão de forma literal, mas eles são simbólicos. Então, o que significa os últimos dias? Os últimos dias não é um dia de medo onde muitas calamidades naturais acontecerão. Devido à queda, a soberania de Satanás vem dominando o mundo e a mente das pessoas durante toda a história da humanidade. Nos últimos dias, com a vinda do Messias, a soberania do mundo será devolvida a Deus e o mundo do mal cessará. Como aprendemos nas palestras do Princípio Divino, últimos dias é o cruzamento da soberania de Deus e a soberania de Satanás, onde a soberania de Deus crescerá e a de Satanás diminuirá, chegando ao seu fim. Então, os últimos dias será um dia de alegria, onde a esperança única da humanidade, sustentada firmemente durante o longo decurso da história, desde a criação do mundo, será finalmente realizada. Versículos bíblicos com relação aos sinais dos últimos dias. Será que nos últimos dias ocorrerão calamidades naturais, julgamentos por fogo e o fim do mundo? Já que o fim do mundo não ocorrerá literalmente, então o que significam os fenômenos profetizados na Bíblia, tais como céu e terra destruídos e um novo céu e uma nova terra criados, céu e terra julgados por fogo e os mortos ressuscitam de seus túmulos e também o arrebatamento? Primeiramente, céu e terra destruídos e um novo céu e uma nova terra criados. Como aprendemos no Princípio Divino, destruir uma nação não significa destruir o seu território físico, mas significa destruir a soberania que a está dominando. E construir uma nova nação significa estabelecer uma nova soberania. Então, em nenhum dos casos tem a ver com a destruição ou construção do seu território físico, mas está se tratando da soberania. Da mesma forma, destruir o céu e terra significa fazer cair a soberania de Satanás, que está dominando o céu, que significa o mundo espiritual, e a terra, que significa o mundo físico. E criar um novo céu e uma nova terra significa estabelecer uma nova soberania de Deus. Como podemos ver em Eclesiastes 1:4, está escrito: uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então nós entendemos pelo princípio divino que Deus, como onisciente e onipotente, não poderia ter sentido alegria por sua criação se a tivesse feito com a possibilidade de ser destruída por Satanás. Sendo assim, o céu e a terra não serão destruídos literalmente, isso é uma expressão simbólica, como muitas outras partes na Bíblia, como nós já vimos nos nossos vídeos de estudo. Céu e terra julgados por fogo. Um dos fenômenos profetizados para os últimos dias é o julgamento por fogo. Mas o que isso significa? Em Lucas 12:49, Jesus disse que veio para pôr fogo na terra. Mas em nenhum momento de sua vida, a Bíblia registrou Jesus queimando algo literalmente. Por outro lado, em Tiago 3,6, diz que a língua é um fogo. Neste caso, nós entendemos que julgamento por fogo significa julgamento pela língua, o que é a mesma coisa que julgamento pela palavra. Quando lemos em João 12:48, onde diz que aquele que rejeitar Jesus e não ouvir as suas palavras, este terá um julgamento nos últimos dias, através desta passagem podemos concluir com base bíblica que julgamento por fogo não é literal, mas significa que as palavras que o Messias disser em sua volta
se tornará o padrão do julgamento e não fogo literalmente. O que significa a passagem de 1 Tessalonicenses 4,16, que nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão nos últimos dias? Isso também não significa ressurreição literal. Vamos entender. Está registrado na Bíblia, em Mateus 27,52, que 2000 anos atrás os corpos de muitos santos foram ressuscitados e apareceram a muitos. Ou seja, na época de Jesus ocorreu essa ressurreição de muitos santos. Mas isso não foi uma ressurreição literal, pois se tais santos tivessem sido ressuscitados literalmente, os seus feitos teriam sido registrados na Bíblia após a sua ressurreição. Se enquanto eles estavam vivos, eles já fizeram muitas obras boas para Deus, após a ressurreição deveriam fazer ainda mais e tudo isso estaria registrado na Bíblia. Eles também com certeza teriam testificado sobre Jesus, impedindo assim as pessoas de crucificarem Jesus. Mas nenhum desses fatos está na Bíblia. Então isso nos mostra que não foi uma ressurreição literal. Então o que significa a ressurreição dos últimos dias que está prevista na Bíblia? Com a vinda de Cristo, ele abrirá um novo nível no mundo espiritual e aquelas pessoas preparadas poderão subir para este novo nível espiritual, saindo do estado de morte espiritual que elas se encontravam antes. Este assunto ficará ainda mais claro quando assistir o vídeo sobre o capítulo da ressurreição. Outro tema importante que o princípio divino aborda é sobre o arrebatamento, que está escrito em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olhando para este versículo, podemos facilmente pensar que isso significa arrebatamento literal, subindo fisicamente no ar. Mas como foi explicado no princípio divino, na palestra completa sobre a escatologia, que inclusive você pode assisti-la aqui no canal, isso não significa ar literalmente. Muitas vezes na Bíblia é usada a expressão terra para se referir ao mundo decaído e a expressão céu para se referir ao mundo bom, da boa soberania. Sendo assim, encontrar o Senhor nos ares, ou ser arrebatado, significa que as pessoas preparadas receberão o Senhor no mundo da boa soberania, quando Cristo vier novamente e restaurar o reino do céu na terra, fazendo cair a soberania de Satanás. Uma demonstração onde a Bíblia usa a expressão céu para se referir ao mundo bom, da boa soberania, está em Mateus 6,9, onde diz: Pai nosso que está no céu. Sabemos que Deus ele é onipresente e por isso ele está em todos os lugares. Então céu, nessa passagem, significa mundo do bem e não significa o ar literalmente. Estudamos aqui um importante tema neste vídeo sobre o significado dos últimos dias. Aprendemos que os últimos dias significa que o mundo mal da soberania de Satanás acabará e começará o mundo do bem da soberania de Deus, e que isto ocorrerá na época da segunda vinda de Cristo. Também vimos que não ocorrerão literalmente os fenômenos catastróficos, mas eles são simbólicos, assim como muitas outras partes na Bíblia. Julgamento por fogo significa julgamento pela palavra de Cristo e não significa queimar literalmente. E o arrebatamento previsto para os últimos dias também não é literal, mas significa que as pessoas boas irão encontrar o Senhor no mundo da boa soberania que Cristo estabelecerá na ocasião da sua volta. Chegamos aqui ao final de mais um importante estudo, dando continuidade à sequência de estudos de todos os temas do princípio divino. Aqui no canal Palavra da Verdade, você poderá assistir esta palestra da escatologia na íntegra e rever vários pontos mencionados aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se para receber mais conteúdos e também compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este importante conteúdo. Que Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado.